Por isso, hoje vamos dar a última aula do sistema de resolução, por isso vamos terminar a apresentação do sistema de resolução. E vou passar já os slides agora. Então, está aqui. Por isso, aqui. Ok, por isso vamos ver então o sistema de resolução agora para a lógica de predicados. Já vimos praticamente tudo, mas vamos terminar a apresentação. Vamos ver alguns exemplos de refutações no sistema e vamos ver uma coisa que ainda não falámos, que foi, vamos fazendo substituições ao longo de uma refutação e essas substituições podem ser compostas para perceber o que é que se passou com as variáveis, digamos, iniciais do problema e vamos também analisar as contradições que são obtidas, porque uma demonstração acaba por ser uma refutação, existe uma contradição, eventualmente, e essa análise da contradição dá resposta às questões que são colocadas. Bom, por isso, vamos ver então o que é necessário fazer para terminar a apresentação da resolução. Por isso já tínhamos visto que as demonstrações são feitas através de refutações, por isso isto, tanto no caso da lógica de predicados como na lógica de proposicional. Por isso, para demonstrar uma fórmula φ a partir de um conjunto de premissas, demonstra-se que as premissas mais a negação da conclusão é insatisfazível. Insatisfazível, como estamos a trabalhar sempre com cláusulas, um problema insatisfazível é que se pode demonstrar, digamos, a cláusula vazia. Neste processo, vamos ter que utilizar fórmulas que são cláusulas, como eu vos disse, que são disjunções obtidas a partir das formas CNF das matrizes das fórmulas pré-anexo. Temos que passar todas as fórmulas para a forma pré-anexo, escolemizá-las para retirar os quantificadores existenciais e depois colocar a matriz na forma CNF, por isso conjuntiva. Finalmente, vamos obtendo novas formas a partir da resolução. Okay? Por isso vamos sempre resolvendo duas cláusulas que tenham um literal complementar e que, pelo menos a partir da altura em que eles sejam unificados, podem não ser imediatamente, terem variáveis ou constantes diferentes, mas se eles puderem ser unificados, nós podemos aplicar a resolução. Bom, vamos ver aqui talvez um exemplo para ilustrar estes pontos todos. Por isso, a questão é a seguinte: se todos os todoquetes são grandes e estão à frente de um objeto A, ok? E se existe um objeto que não está à frente de nenhum objeto, então existe um objeto que não é um dodecaedro. Concordam com esta conclusão ou não? Não. Não concorda ou acha que não existe o objeto? Acho que não existe objeto. Seria uma contradição. Não, vamos lá ver. Todos os objetos, todos os dodecaedros estão à frente do A. Ok? Então, E se existe um objeto que não está à frente de nenhum, então o A pelo menos deve existir, não é? E este A não pode ser um dodecaedro. Se fosse um dodecaedro, estaria à frente de qualquer outro, ok? Bom, vamos lá ver, talvez esta é uma forma mais apresentar isto da forma mais formal. Por isso, qualquer que seja o objeto, se ele for um dodecaedro, então ele é grande e está à frente do A. Ok? Mas existe um objeto tal que nenhum está à frente dele. Ok? De onde a minha conclusão é que existe um objeto que não é um dodecaedro. Ok? Se um objeto não está à frente, o não está à frente contradiz, digamos, o consequente, por isso deve haver um objeto que não é dodecaedro. Okay? Bom, vamos ver como é que nós podemos fazer isto no sistema de dedução natural. Tentávamos, não sei por onde é que é, mas eventualmente iríamos começar com talvez a negação desta forma e tentar chegar à contradição. Aqui a situação é mais simples. Vamos passar todas as formas e a negação da conclusão para a forma clausal e depois aplicamos resolução. Ok? Vamos ver. Primeiro, esta primeira cláusula. Como é que nós obtemos uma cláusula? Se qualquer dodecaedro é grande e está à frente, então podemos passar isto para eliminar a implicação, para uma disjunção. Disjunção de uma conjunção, aplicamos a propriedade distributiva, temos aqui duas
a duas disjunções, eh, eh, dobramos o quantificador, por isso, no fundo separamos esta primeira parte da segunda e dizemos então que todo o x, se não for dodecaedro, é grande, e todo o x, se não for dodecaedro, está à frente do A. Por isso, esta primeira fórmula acaba por dar duas cláusulas. Primeira cláusula, que é, eliminando agora os quantificadores, não dodec x1 ou lart x1, não dodec x2 ou front of x2a. Temos aqui duas cláusulas que vêm da primeira premissa. Segunda premissa é mais simples. Este existe passa é escolemizado como uma constante, ok? E por conseguinte, essa constante vou chamar C, para não ser igual a A que já tínhamos, e por conseguinte fica não front of CX3. Okay? A negação da conclusão. Bom, a negação do existe que não, já sabemos fazer, este não passa para dentro, fica qualquer que seja X, dupla negação desaparece, e por conseguinte a dupla negação desaparece, e o quantificador desaparece e fica 12 x4. Por isso, no fundo, vamos ficar com 4 cláusulas, ok? Por isso, vamos ficar com 4 cláusulas, ok? As duas primeiras que vêm da primeira premissa, a terceira cláusula que vem da segunda premissa e a quarta cláusula que vem da negação da conclusão. Bom, uma vez tendo estas 4 cláusulas, o sistema de resolução permite verificar que a fórmula é consequência de outras se chegarmos a uma contradição, ou seja, se conseguimos deduzir a cláusula vazia a partir deste conjunto de cláusulas. Como? Bom, neste caso é bastante simples. Como eu vos disse, convém sempre começar na cláusula que envolve a contradição, que é a conclusão, e por isso dodec x4 pode, aqui tem que fazer uma escolha, ou resolvo com esta ou resolvo com esta. Se resolver com a primeira tenho lardes, mas não há nada que apareça em lardes, por isso lardes por esta não deve ir a lado nenhum. Por isso vou fazer a resolução da 4 com a 2. Bom, para fazer a resolução da 4 com a 2, tenho que substituir o x4 por x2, ou o x2 por x4. Neste caso vou substituir o x2 por x4. Uma variável pode ser substituída por outra variável. E se o x2 for substituído por x4, corto o dodec ou não dodec e fico front of x4a. Bom, o front of x4a tem aqui um não front of. Será que eu consigo unificá-los? Bom, uma variável pode ser unificada a uma constante, outra variável pode ser unificada a outra constante, e por isso eu obtenho a cláusula vazia, substituindo o x4 por c e o x3 por a. Ok? E por isso, como eu consegui obter a cláusula vazia, posso concluir então que esta fórmula é uma consequência destas duas e não tem que fazer nenhuma escolha, enfim, tem que fazer uma escolha como vem, quais são as cláusulas que são úteis, mas à parte dessa escolha que pode ser feita de uma forma sistemática, não tem que inventar, como no caso do sistema de dedução natural, não tem que saber se vou fazer por contradição, se vou usar a introdução ou a eliminação dos vários operadores. Okay? Por isso este método é mais simples de fazer, ou de implementar computacionalmente. Ok? Bom, está aqui basicamente a demonstração, a conclusão, digamos, a justificação da conclusão. Por isso, se todos os no fundo, a inconsistência vem do facto de se todos os objetos fossem dodecaedros, então todos os objetos estavam à frente de um objeto A. Okay? Isso é contraditório, porque isso não pode acontecer. Okay? E, por conseguinte, não é possível dizer que todos são dodecaedros, por isso existe um, pelo menos, que não é dodecaedro. Qual é o dodecaedro que nós aqui identificamos, que conduz à contradição? Bom, é o x4, que por acaso é o C. Ou seja, C é o objeto que nós introduzimos aqui nesta cláusula, ou seja, C é este existe que aqui está. Existe um objeto que não está à frente de todos, que não tem nenhum à sua frente, ok? E esse objeto que não tem ninguém à sua frente é que é o dodecaedro. Ok? Bom, basicamente é esta, digamos, se nós analisarmos a resolução, o espaço da resolução, é este, digamos, a justificação que nós conseguimos obter
para o facto de estas cláusulas serem contraditórias. Okay? Bom, vamos ver aqui, no entanto, que há aqui situações que podiam ser feitas, há alternativas, que não são importantes, mas que é bom considerá-las, que é o seguinte: quando nós colocamos, quando nós resolvemos a cláusula C2 com C4, nós substituímos o X4 por X2, ou aliás, o X2 por X4. Mas podíamos ter feito ao contrário. Okay? Podíamos ter feito substituir o X4 por X2, este desaparece e mantínhamos aqui front-off X2A. Okay? E depois a mesma front-off de X2A que cortava com o não front-off de CX3, X2 era substituído por C e o X3 era substituído por A como anteriormente. Agora vocês podiam fazer a pergunta, então mas qual é o X4 que afinal não é do ODEC, no fundo, que é a contradição disto? Bom, o X4 desaparece, ok? Ou, aliás, o X4 foi substituído por X2 e depois o X2 foi substituído por C, por isso intuitivamente o X4 é o C, como há bocado. Bom, mas como é que nós fazemos isto? Ou como é que um computador, um sistema pode fazer isto de uma forma sistemática? Bom, aquilo que eu estou a fazer, que é o X4 substituído por X2, o X2 substituído por C, no fundo estou a fazer a composição destas duas substituições. Estou a usar a segunda substituição dentro da primeira para alterar ou para substituir as variáveis que aparecem na primeira pelo valor que tem na segunda. Ok? E por isso, se eu quiser saber o que é que aconteceu ao X4, tenho que ir seguindo o rastro do X4 ao longo neste caso são só 2 passos, mas podem ser mais do que 2 passos. Formalmente, o que eu estou a fazer é uma composição de substituições. Por isso estou a compor esta substituição com esta substituição. Ok? Formalmente, como é que nós definimos a composição de substituições? Bom, se eu tiver uma substituição sigma e uma substituição ρ, em que na substituição sigma as variáveis vão sendo substituídas por termos e na substituição ρ outras variáveis são substituídas por termos, o que é a composição destas? Bom, no fundo é pegar nas variáveis que aparecem na segunda e substituí-las nos termos onde elas podem aparecer. As variáveis são diferentes. E, por conseguinte, o que nós podemos obter é, por exemplo, neste caso, se a primeira é x1a, x2, y1, x3, f de y2, e se na segunda o y1 é substituído por b, então este y1 aqui também deve ser substituído por b. Se o y2 é substituído por y3, então este y2 também deve ser substituído por y3, e por isso, no fundo, a composição será a união destes dois conjuntos, tendo o cuidado de substituir as variáveis que aparecem, os termos que substituem as variáveis no segundo conjunto, no primeiro. Por isso, x1, por isso é a união, em que eu tenho o cuidado do y1 é substituído por b, e o y2 é substituído por y3, e finalmente fico com esta composição, que é com esta substituição, que é a composição das duas anteriores. Dá para entender? Por isso, a forma como isto é feito é mecanicamente, qualquer programazinho simples fará esta substituição, esta composição. De acordo? Bom, então, e por conseguinte, enfim, isto basicamente é dizer que o termo, se eu tivesse um termo qualquer P nestas variáveis todas, depois de usar a substituição sigma, okay, e é esta a maneira como isto é dito, por isso qualquer termo aplicando a substituição sigma fica com esta forma, ou seja, o x1 é substituído por A, o x2 é substituído por y1 e por aí adiante. O sigma, desculpa, depois de aplicar o ρ, por isso no fundo eu estou a fazer isto duas vezes. Depois de aplicar o ρ ficava com este termo, ok? E isto é exatamente o resultado que eu obteria se ao termo P aplicasse diretamente a composição das substituições. Okay. Bom, penso que isto é claro. Neste caso, concretamente, o que nós tínhamos que fazer era que, como x2 era substituído por x4 e x4 era substituído por c, a composição das substituições obtínhamos x2 era substituído por c, o x3 era substituído por A e o x4 era substituído por C, e exatamente o resultado
o resultado desta substituição permitia-nos ver qual é o objeto que afinal não é um dodecaedro, que é o x4, que é o C, aliás. Ok? Exatamente da mesma maneira, em qualquer dos casos, a composição das substituições, quer eu substituísse o x4 pelo x2 ou x2 pelo x4, a composição iria dar o mesmo resultado. Por isso, há escolhas a fazer, ok? As escolhas podem não ser perfeitas, eu posso enganar-me no sentido que posso escolher resolver uma cláusula com outra e depois esse resultado não me leva a lado nenhum, por isso posso ter que fazer backtracking no sentido de tentar alternativas, isso aí é o que no fundo justifica que estas demonstrações sejam eventualmente polinomiais, exponenciais, por isso tem que fazer várias vezes várias alternativas. A questão das substituições não é muito importante, ou seja, a forma como eu resolvo as substituições em termos de duas variáveis é indiferente, porque depois na composição vai dar o mesmo. Para acabar o método da resolução, temos só que introduzir uma pequena cambiante, que às vezes acontece, e acontece concretamente no paradoxo do barbeiro, ok? Que é o seguinte, vamos ver, já iremos explicar. O paradoxo, lembram-se que numa aldeia existe um barbeiro que barbeia todas as pessoas que não se barbeiam a si próprias, e apenas essas pessoas. E por conseguinte, como é que nós resolvemos isto? Dizemos que, por contradição, não é possível existir uma pessoa que seja barbeiro e qualquer que seja a pessoa, se essa pessoa não se barbear a si própria, então o barbeiro X barbeia essa pessoa e apenas si. Ok? Por isso esta fórmula deve ser contraditória, ou seja, afinal não existe nenhum barbeiro que barbeie todas as pessoas que não se barbeiam a si próprios. E por isso esta fórmula deve ser contraditória sem a negação. E por isso vamos ver como é que passamos isto para a forma clausal. Ok? A negação da conclusão, não há premissas. Como é que nós passamos isto para a forma clausal? Bom, tem aqui um existe, tem que ser escolemizado, pela letra B pequena, e o resto, antes disso, a implicação, ou a equivalência, quer dizer que este implica este, ou o segundo implica o primeiro, por isso, não a negação deste ou este, e a negação do segundo ou o primeiro. Okay? Por isso, tenho aqui três cláusulas, posso, depois de escolemizá-las, se escolemizar o X, fico com três cláusulas e posso separá-las. Okay? Substituindo as variáveis, basicamente fiquei com C1, que será, existe o barbeiro, C2, se a pessoa não se barbear a si próprio, o barbeiro barbeia essa pessoa. 3, se a pessoa não se a pessoa se barbear a si própria, então o barbeiro não barbeia essa pessoa. Okay? São estas três cláusulas que devem ser contraditórias, e se eu analisar agora o que se passa, verifico o seguinte: bom, o barbeiro, esta fórmula não resolve com nada, ok? Porque esta tem um argumento, esta tem dois, por isso a cláusula 1 não serve para nada, por isso a contradição deve estar aqui nas cláusulas 2 e 3. Bom, mas agora verifico o seguinte: se eu resolver, eu não posso resolver as duas ao mesmo tempo, já vimos que não posso resolver dois literais ao mesmo tempo, e por isso, se eu resolver o primeiro, este com este, substituindo y1 por y2, y1 por y2, fico com barbeiro y1, y1, ou barbeiro, ou não, desculpa, aqui, não, isto são as cláusulas, ok? Por isso, se eu resolver este com este, fico com, no fundo, resumindo, é o seguinte: se eu tenho aqui dois positivos e dois negativos, se eu tirar se eu resolver um positivo com um negativo, fico com um positivo e um negativo. Ou seja, fico com situações destas. B ou não B, B ou não B, B ou não B, B ou não B, que são, no fundo, acabam por ser tautologias.
Ok? E por isso eu nunca consigo chegar a uma cláusula única que eventualmente consiga a partir daí, com duas cláusulas únicas, cortar uma com a outra e ficar com a cláusula vazia. Bom, então o que é que falta aqui? Falta uma operação que é chamada operação de fatorização, que me diz o seguinte: se eu tiver, que no fundo corresponde à idempotência nas cláusulas sem variáveis. Bom, se vocês olharem para esta fórmula, BY1, Y1, ou B de BY1, se o Y1 for igual a B, isto fica B de BB ou B de BB, por isso fica aqui a idempotência, posso cortar uma delas. E por isso a ideia é o seguinte: se eu numa cláusula tiver dois literais, o mesmo literal, e puder unificar os seus argumentos, ou seja, se puder unificar os dois argumentos, os dois literais, da forma mais geral, eu posso obter uma nova cláusula que é obtida a partir exatamente dessa fatorização. Okay? Concretamente, neste caso, o que é que eu tenho? Da cláusula C2 e na cláusula C2 eu posso verificar que eu posso unificar este primeiro literal com o segundo literal, desde que substitua Y1 por B. Se Y1 for substituído por B, pequeno, então fico com a negação, fico com B de BB. Okay? Por isso isto é a fatorização da cláusula 2, substituindo Y1 por B. E a mesma coisa na cláusula 3. Posso substituir o Y2 por B e fico com a cláusula não BB. Okay? Bom, neste caso é óbvio que as duas cláusulas são contraditórias e posso obter a cláusula vazia resolvendo a 4 com a 5. Okay? Por isso, além da regra de resolução, digamos, existe uma outra regra que não faz parte propriamente do sistema, mas que é utilizada pelo sistema, que é dizer, no fundo, o correspondente à idempotência após unificar dois literais que sejam unificáveis na mesma cláusula. Ok? Pronto, esta é a operação que é preciso tomar em conta e a partir de agora o sistema está apresentado. Vamos ver só mais um conjunto de exemplos, só para vocês ficarem dentro do assunto. Alguma dúvida em relação a isto ou não? Dá para entender? Então, vamos ver aqui um exemplo. Se existe um objeto que está ao pé de todos, ok? Então, todos os objetos têm algum objeto ao pé deles. O perto não é adjoint, é near. Já vimos que nenhum objeto pode estar perto de todos, porque nenhum objeto pode estar adjoint de todos, porque ele não pode estar adjoint de si próprio. Okay? Bom, mas a noção de perto, não interessa muito bem como é que se define, mas basicamente se um objeto está perto de todos, então todos os objetos têm algum objeto ao pé deles. Okay? É isto que diz o argumento. E por isso a primeira premissa é escolemizada, ok? E por isso near of o x é substituído por uma constante de escola. Na segunda, a conclusão tem que ser negada. A negação de um universal, enfim, passa para este passa para existencial, este passa para universal, passa aqui a negação, e aqui mais uma vez tem que ser escolemizado com outra constante, que não seja A, por exemplo, B, e fica não near of x2b. E por isso, desta premissa conclui-se esta conclusão, se nós conseguimos obter a contradição entre as duas cláusulas, que é mais ou menos óbvio. Okay? Substituindo o x2 por A e o y1 por B, obtemos a cláusula vazia, por isso esta segunda forma é uma consequência da premissa. Mas ao contrário não é verdade. Okay? Se todos os objetos estiverem perto de algum, não quer dizer que exista um objeto que está perto de todos os objetos. Ok? Porquê? Vamos ver. Da mesma maneira, temos aqui duas cláusulas. A primeira é substituindo, existe um x, mas para todo o y, quer dizer que este x é substituído por uma função de escola. Ou seja, o x é substituído por uma função do y. Neste segundo caso, também existe um y, okay? Que é a função de x, e por isso
fica não near of x2 e o y é uma função de x, uma função diferente, necessariamente. Okay? E por isso, se esta fórmula implicasse esta, ou seja, se isto fosse uma conclusão desta premissa, estas duas fórmulas seriam contraditórias e por isso obtínhamos a cláusula vazia. Será que sim ou não? Bom, se eu substituir o x2 por f de y1 e o y1 por x2, conseguia fazer isso, ou não? Não, Porquê? porque temos funções lá. Não é, esse não é o problema. O x2 era substituído por f de y1. A partida não há problema, não? Não, não há A problema. variável é substituída por outra função, também não há problema. Não, Então qual é o problema? Bom, é que eu para fazer isto tinha que compor estas duas substituições, ou seja, o x2 teria que ser substituído por f de y1, mas como o y1 era substituído por g de x2, o x2 teria que ser substituído por f de g de x2. E eu, nas definições de o que é unificável, uma variável não pode ser substituída ou unificada com um termo que contém a própria variável. Ok? Por isso, esta substituição não é possível fazer, ou esta resolução não é possível fazer porque exigiria uma substituição em que uma variável era substituída por uma função da própria variável. Ok? E por conseguinte, isto se eu substituísse x2 por f de y1, mas se eu substituísse o y1 por g de x2, ia obter a mesma coisa, porque o y1 teria que ser substituído por g do f de y1. Por isso não há maneira de dar a volta, e por isso, na realidade, esta conclusão não é uma consequência, digamos, da premissa. Porque eu não consigo obter a contradição. Ok? Outro exemplo. Se todos os dodecahedros estão à esquerda de A e todos os tetraedros estão à direita do A, então todos os objetos na mesma coluna que o A são cubos. Estão de acordo? sim. Isto é uma consequência lógica desta, a consequência, todos os objetos estarem na mesma coluna que são cubos, é uma consequência lógica das premissas ou não? Nós teríamos que adicionar um axioma. Podemos chegar lá. Ou seja, isto só será uma consequência lógica se usarmos alguns dos axiomas do mundo dos blocos, não é? Bom, e por conseguinte vamos ver quais são. Por isso, todos os dodecahedros estão à esquerda do A, todos os tetraedros estão à direita do A. Como é que eu consigo provar que os que estão na mesma coluna são cubos? Bom, tenho que primeiro dizer que provavelmente só há tetraedros, cubos e dodecaedros. E depois dizer que quem está à direita não pode estar na mesma coluna. Ou seja, é impossível estarem dois objetos na mesma coluna e estar à esquerda um do outro, e também não é possível estarem na mesma coluna e estar à direita um do outro. Com estes três axiomas e mais as premissas, eu consigo provar logicamente que quem está na mesma coluna do A é um cubo, inclusive o próprio A, né? Ou devo ser capaz de fazer isso. Bom, vamos obter então este argumento agora, vamos obter esta demonstração no sistema de resolução, fazendo o seguinte, vamos passar esta fórmula, quem está, o dodec estão à esquerda, por isso não há nenhuma variável existencial, por isso a implicação é substituída por não A ou B, e por isso dá esta primeira cláusula. A segunda é parecida. A terceira é uma disjunção por si própria, só temos que substituir a variável por x3. A quarta, a negação de uma conjunção é uma disjunção, por isso é a disjunção das negações, por isso está mais uma cláusula. E a outra é exatamente a mesma coisa. Por isso temos 5 cláusulas correspondentes às premissas. Agora a conclusão. Quem está na mesma coluna é um cubo, a negação da conclusão é esta, e por isso a negação passa para um existe, a negação de um O é um I, e por isso existe um objeto que está na mesma coluna do A e não é um cubo. Ok?
e por conseguinte, isto é substituído por duas cláusulas. A primeira é que, escolamizando, o objeto C está na mesma coluna do A, e o objeto C não é um cubo, e por isso podemos substituir isto por duas cláusulas. Okay? E por isso, finalmente, para demonstrar aquele argumento, tenho que obter a contradição nestas 7 cláusulas. Bom, como é que eu posso fazer isso? Agora é uma questão de andar à procura. Normalmente, como eu vos disse, vou usar resolução linear, ou seja, pego numa cláusula e não alargo. E, por outro lado, vou pegar numa cláusula que venha da contradição, que é digamos, são estas duas que vêm da conclusão. Provavelmente vou começar pelo cubo, ok? Se não é cubo, onde é que o cubo pode resolver? Com esta primeira, com esta terceira, aqui não tem alternativas. Portanto, cubo com o cubo, fico com tetraedro do dodeca de C. Agora tenho que verificar qual delas é que posso usar, mas provavelmente vou usar o tetraedro C, corta com não tetraedro C, fica com right of CA, ou dodeca C. Da mesma forma, o right of pode cortar com não right of, eu obtenho a mesma coluna. A mesma coluna, corto com esta mesma coluna, a não mesma coluna, corto com a mesma coluna, e fica apenas com dodeca C. Dodeca C, corto com dodeca X1, fica left of CA. Left of CA, corto com não left of CA, not semicolon, e not semicolon, corto finalmente com o semicolon, eu tenho a cláusula vazia. Ok? Isto é um pouco mais, não é porque seja complicado, mas à medida que vão aparecendo mais cláusulas, teremos de ter mais opções para fazer a resolução e a demonstração pode se tornar, por um lado, mais comprida, por outro lado, usar cláusulas que neste caso acho que todas são úteis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a 7, por isso usei todas as cláusulas, algures, na resolução, mas muitas vezes há cláusulas, como vimos há bocado, que não têm nada a ver com a contradição e por isso não são usadas no processo de resolução. E, enfim, um sistema tem que sistematicamente verificar como é que pode fazer a resolução, mas basicamente é isto, ok? É só ir à procura e ver as alternativas, não tem que imaginar qual é a regra que vou utilizar, a regra é sempre a mesma, só tenho que verificar quais são as cláusulas que são resolvidas. E como eu vos disse, se eu pegar sempre na última, ou na que leva à contradição, consigo, por resolução linear, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por isso. Pego sempre na anterior com outra qualquer. Ok, aqui tinha a contradição. Ok, um outro exemplo. Se qualquer objeto ao lado do cubo é mais pequeno que o cubo, por isso, qualquer que seja x, se existir todo o objeto que esteja ao lado do cubo é mais pequeno, ou o cubo é maior que ele, se qualquer dodecaedro tem um cubo junto a si, e se a relação junto, esta é importante, é simétrica, ou seja, adjoins xy é a mesma coisa que adjoins yx, ou seja, a relação de adjoins é simétrica, e vamos ver que esta é importante, dizer isto. O que é que vocês podem concluir daqui? O cubo e os DKS adjoins? Qualquer dodecaedro tem um cubo junto a si. Ok? E o cubo é mais pequeno, e esse objeto é mais pequeno que o cubo. Ok? Por isso, qualquer dodecaedro tem um objeto maior que ele ao seu lado. Aliás, nem diz que é ao seu lado, diz que é maior que ele. De acordo? Se qualquer dodecaedro tem um cubo junto a si, e se o objeto ao lado do cubo é mais pequeno, por isso o cubo é maior que esse objeto, então, qualquer que seja o dodecaedro, existe um objeto que é maior que ele, que é o tal cubo, não é? De acordo? Certo. Ok? Então vamos ver como é que nós fazemos
digamos, como é que nós provamos isto, ok? Por isso, a primeira é se este implica aquele, por isso, basicamente, é a negação deste ou o que está aqui. O que está aqui é a negação do segundo, do segundo ou terceiro, por isso fica não cube x1 ou não adjoins ou larger. A segunda são duas cláusulas. Dodec existe um cubo, dodec existe alguma coisa ao lado dele. Ok? Por isso são duas cláusulas. A terceira, adjoins, quer dizer que é a negação deste ou este. Ok? Por isso, se vocês trocarem, se este for verdade, então este com os argumentos trocados também é verdade, por isso o adjoin é simétrico. E finalmente, se é falso que todo o dodec tem um osso à sua frente, então é falso substituindo a implicação pela disjunção, a negação troca os quantificadores, e finalmente isto é uma conjunção, por isso serão duas cláusulas em que o x é escolemizado por uma constante. Ok? Vamos chamar A, já que acho que não tínhamos mais nenhuma constante, mas temos aqui o A. Ok? E por conseguinte, a pergunta é, será que o dodec não tem nenhum objeto maior que ele? No fundo é a contradição de dizer que existe um objeto maior que o A. Enfim, que existe um objeto maior que o A, maior que o dodec. Não é? Bom, então vamos ver como é que obtemos a cláusula vazia. Primeiro, substituindo o larger, pegando sempre no último, não é? O larger só pode ser resolvido com este larger, ok? Por isso fica cubo x1 adjoin x1 y1, que, entretanto, o y1 é substituído pelo A. Bom, agora temos o não cubo, provavelmente o não cubo corta com este cubo, exato. O não cubo corta com este cubo, em que substituindo o x1 por c de x2, o x2 mantém-se como x2 e o x1, o x1 é substituído por c de x2. Ok? Bom, aqui o não dodec, posso cortar com o dodec, fica só no adjoins. E agora tinha aqui um problema, ok? Se eu não usasse esta fórmula 4, eu não podia resolver adjoins x3 c de x3 com adjoins ca de a. Estão de acordo? Porquê? É por causa das variáveis, como no último caso. Não, estes são constantes, que aqui está. E em particular, o y4 pode ser substituído por c de a. Desculpa, estava a fazer com esta aqui, desculpa. O x3 pode ser substituído por c de a. x3 é uma constante, é uma variável. Mas uma constante não pode ser substituída por nada, ok? E por conseguinte, A não podia unificar com C de x3. Por isso é que eu tenho que usar a noção do adjoint ser simétrico. Porquê? Porque eu agora faço este não adjoint com este adjoint, em que o y4 pode ser substituído por C de A e o x4 pode ser substituído por A, ok? E eu obtenho não adjoint, mas agora deste lado, que é o x4 passou a ser o A e o y4 passou a ser o C de A. E esta sim já posso resolver com o adjoint x3 c de x3. Uma variável é substituída por A, c de A é c de A. Ok? Por isso já posso cortar este com este e fico com non dodec de A. Ok? E tive mesmo que usar a noção de que isto é tão óbvio que a gente nem se lembra disso, ok? Mas se não usássemos esta fórmula, ou seja, que disséssemos que o adjoint é simétrico, nós não conseguimos provar, enfim, o argumento. Okay? Bom, uma vez feito isto, agora o dodec A corta com o dodec A e obtemos a cláusula vazia. Por isso, no fundo, qual é o objeto
que é maior que todos. Bom, o objeto que é maior que todos é o próprio, é o cubo, não é? Será este y6. O que é que aconteceu a este y6? Aqui pelo caminho passou pelo x1, o x1 passou para o cubo de x2, o x2 é o A, ou seja, é o cubo que está ao lado do dodecaedro A. E que é maior que A. Ok? Por isso, analisando, digamos, estas várias substituições e a sua composição, a pergunta que eu fazia, que eu tinha inicialmente, é que existe, o que eu dizia era que é falso, que existe um dodec que não tem ninguém à frente dele, e na realidade eu consigo provar que afinal existe. Ok? Por isso, ok, mais uma será semelhante. Todo o cubo que tem um objeto ao seu lado é pequeno, por isso o cubo é que é pequeno. Existem um dodecaedro e um cubo ao lado um do outro, e por isso, mais uma vez, a relação junto de tem que ser simétrica, senão arriscamos a que não chegar a lado nenhum. E por conseguinte, o que é que nós podemos concluir aqui? Existe um decaedro com um objeto pequeno ao lado dele. Basta dizer que existe um pequeno, não é? Bem, Não é? Todo o cubo que tem um objeto é pequeno. Existe um dodecaedro e um cubo ao lado, então existe um pequeno, que eu já sei até que é o cubo, não é? E por isso, fazendo esta demonstração, consigo provar que este x que existe acaba por ser aquele cubo. Vamos ver então como é que nós fazemos isso. Vamos passar as fórmulas para a forma clausal. Ok, já fizemos isto várias vezes, não vale a pena estar a repetir. Ok, temos finalmente estas cláusulas. E queremos saber quem é o objeto que afinal é pequeno, que eu estou a achar que não é e vai chegar à contradição. Por isso, que objeto será este? Bom, num small corta com small, aqui não há alternativas. Ok? O x6 passou a ser o x1. Num cubo, só há aqui um cubo, com no adjoins, em que o x1 passa a ser c. Não adjoins só pode cortar com este adjoins. Só pode não, mas vai cortar por causa para garantirmos a propriedade, aquilo que fizemos há bocado. E por isso este adjoins, não adjoins CY1 já pode. Este não podia, não é? Porque o C não pode unificar com o D. Mas se eu trocar os argumentos, a ordem dos argumentos, porque é simétrica, então o C já pode unificar com o C e o Y já pode unificar com o D. E por isso aqui já chega à cláusula vazia. Finalmente, ao chegar à cláusula vazia, posso perguntar, então quem é que era o tal X6, não é? Que eu dizia que não era pequeno e afinal tem que existir. Bom, o X6, se vou ver aqui, era o X1 é o C. Quem é o C? Bom, o C é aquele cubo. É o cubo que eu sei que existe ao lado de um dodecaedro pequeno, ao lado de um dodecaedro, e por existir ao lado de um dodecaedro é pequeno. E por isso, analisando, digamos, as respostas, eu conseguia provar, digamos, que existe afinal um objeto que é pequeno. Ok? Já agora, analisando o argumento, percebe-se porque é que estas cláusulas negativas, a negação da cláusula negativa é considerado um golo. Lembram-se na resolução proposicional, dizia que os literais, as cláusulas negativas, por isso só tem literais negativos, eram objetivos. Se vocês olharem aqui para estas premissas e para a conclusão, o que verificam é que, em geral, como é o caso, a única cláusula que é exclusivamente negativa, que é esta, é um objetivo. Isto são factos, ok? Estas três são factos e estas são regras. Se não for cubo e se não adjoins, então é small. Se adjoins, então adjoins. Por isso estas duas são regras, estas três são factos e a negativa é a pergunta, no fundo corresponde à pergunta. É o golo, o objetivo. Ok? E chegando à conclusão, provamos o objetivo. Ok? Dúvidas? Por isso, penso que
Ok? Penso que fica claro, espero eu, que com este método de resolução não é muito intuitivo do ponto de vista do que é que andamos aqui a fazer ao longo dos vários passos de resolução, mas, enfim, temos a certeza que o que estamos a fazer é correto e o que interessa é que é muito fácil de implementar e, eventualmente, analisando as respostas no fim, conseguimos verificar o que é que se passa com as variáveis ou as constantes que nós introduzimos na nossa argumentação. E, por conseguinte, conseguimos, enfim, justificar de alguma forma digamos, a argumentação. Ok, dúvidas? Professor, eu tenho uma dúvida, mas é sobre matéria que já passou. Diga. Por exemplo, se nós temos como premissa que todos os objetos são um cubo, como é que provamos formalmente que existe um objeto que é um cubo? Neste caso, basta assumir. O sistema tem uma cláusula, digamos, que não está incluída, que é, à partida, vocês podem assumir que existe pelo menos um objeto no domínio do discurso. Mas, ok, eu posso assumir que existe ao menos um objeto. Existe um objeto no domínio do discurso, ok? Eu posso usar qualquer Todo nome. X é cubo, esse objeto tem que ser cubo, por isso existe pelo menos esse cubo, não é? Se Como é que vocês não assumirem esse pressuposto, que o domínio do discurso tem pelo menos um objeto, aí não pode fazer essa dedução. Mas como é que eu faço? Assumir que existe ao menos um objeto. Chama-lhe o A. É Ok, uma espécie de tá bom. escolarização, não é? Existe, Tá bom. ok? Aplica. Então, eu posso assumir então que o A é um cubo e chegar a uma quantia. Não, Não é um cubo. todo o X é um cubo, você tem, qualquer que seja X, cubo X, não é? Sim. Então substitui o X por A. Ok, entendi. É a instanciação universal. Isto no sistema de som natural, não é? É a instanciação. Tá bom, tá bom. Obrigado, professor. Mais alguma dúvida? Bom, então acabamos hoje o sistema de resolução. Por isso isto já não vem para o terceiro teste. O terceiro teste de terça-feira é só até o sistema de som natural, não é? Para o caso de predicados. Mas acabamos hoje a resolução, amanhã acabamos a matéria com uma nova forma de dedução, que é a indução, que vocês já conhecem, mas que vamos formalizar um pouco mais do que aquilo que vocês já fazem naturalmente. Ok? E por isso esta é a matéria depois que vai para o quarto teste, que já é depois da Páscoa, da Páscoa, depois do Natal. Não é? Ok? Bom, então, até amanhã, não é? É, professor. Até amanhã. Beijo, professor.